Olá, vamos falar sobre Espiritismo. Eu sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar, trazendo a você a ciência, filosofia e religião. Desde já, convido você a conhecer este canal, clicar no sininho, dar seu like, comentar os vídeos e me ajudar a divulgar este canal de luz. Trago a você a continuidade do nosso estudo do livro Emmanuel, de Chico Xavier. Item 2. A ascendência do Evangelho. E nos diz Emmanuel: nenhuma expressão fornece imagem mais justa do poder daquele a quem todos os espíritos da terra rendem culto do que a de João no seu Evangelho. No princípio era o Verbo. Jesus, cuja perfeição se perde na noite imperscrutável das eras, personificando a sabedoria e o amor, tem orientado todo o desenvolvimento da humanidade terrena, enviando os seus iluminados mensageiros em todos os tempos aos agrupamentos humanos e, assim como presidiu a formação do orbe, dirigindo como divino inspirador a quantos colaboraram na tarefa da elaboração geológica do planeta e da disseminação da vida em todos os laboratórios da natureza, desde que o homem conquistou a racionalidade, vem lhe fornecendo a ideias de sua origem divina, o tesouro das concepções de Deus e da imortalidade do Espírito, revelando-lhe em cada época aquilo que a sua compreensão pode abranger. Em tempos remotos, quando os homens fisicamente pouco dessemelhavam dos antropopitecos, suas manifestações de religiosidade eram as mais bizarras, até que, transcorridos os anos, nos labirintos dos séculos, vieram entre as populações do orbe os primeiros organizadores do pensamento religioso, que, de acordo com a mentalidade geral, não conseguiram escapar das concepções de ferocidade que caracterizavam aqueles seres egressos do egoísmo animalesco da irracionalidade. Começaram aí os primeiros sacrifícios de sangue aos ídolos de cada facção, crueldades mais longínquas que as praticadas no tempo de Baal, das quais tendes notícia pela história. Então, aqui a espiritualidade vem nos trazer que no início grandes derramamentos de sangue aconteceram pela irracionalidade humana, ainda muito próxima da animalidade e que não admitia uma compreensão, uma racionalização sobre a fé, explicando o que crer, por que crer e no que crer. Ainda tendo uma concepção de que somente aquela ideia colocada à sociedade era a única verdadeira e admitida, e que tudo o que viesse, ao contrário, ou contestar esta ideia, deveria ser combatida a que preço que fosse. Certo? Segunda parte deste estudo: as tradições religiosas. Vamos encontrar, diz a palavra de Emmanuel, historicamente as concepções mais remotas da organização religiosa na civilização chinesa, nas tradições da Índia védica e bramânica, de onde também se irradiam as primeiras lições do culto dos mortos. Na civilização resplandecente dos faraós, na Grécia, com os ensinamentos órficos e com a simbologia mitológica, existindo já grandes mestres isolados intelectualmente das massas, a quem ofereciam os seus ensinos exóticos, conservando o seu saber de iniciados no círculo restrito daqueles que os poderiam compreender devidamente. Os missionários do Cristo. Foi os compiladores dos Vedas, Confúcio, Hermes, Pitágoras, Gautama, os seguidores dos mestres da antiguidade. Todos foram mensageiros da sabedoria que, encarnando em ambientes diversos, trouxeram ao mundo a ideia de Deus e das leis morais que os homens se devem submeter para a obtenção de todos os primores da elevação espiritual.
Todos foram mensageiros daquele que era o Verbo do princípio, emissários da sua doutrina de amor, em afinidade com as características da civilização e dos costumes de cada povo. Cada um deles foi portador de uma expressão do amai-vos uns aos outros. Compelidos em razão do obscurantismo dos tempos a revestir seus pensamentos com os véus misteriosos dos símbolos, como os que se conheciam dentro dos rigores iniciáticos, foram os missionários do Cristo, preparadores dos seus gloriosos caminhos. Então, a espiritualidade nos mostra que durante toda a civilização e a construção desta sociedade que temos, várias tradições foram iniciadas conforme as concepções de cada povo, de cada nação, conforme as suas ideias de entendimento e conforme as suas culturas. Cada um trabalhou do seu modo, da sua forma, e em cada um deles viu ali reencarnar espíritos elevados com as missões de semear as sementes que viriam a ser a preparação para a vinda do governador desta terra, de Jesus Cristo. Cada um deles não estava puxando cada um para um lado diferente, mas todos acabavam compelindo e sendo direcionados a um mesmo fim, a um mesmo propósito de preparar o mundo para a lei de amor, de justiça e de caridade. E diz a mensagem seguinte: a lei mosaica. A lei mosaica foi a precursora direta do Evangelho de Jesus. O protegido de Térmutis, depois de se beneficiar com a cultura que o Egito lhe podia prodigalizar, foi inspirado a reunir todos os elementos úteis à sua grandiosa missão, vulgarizando o monoteísmo e estabelecendo o decálogo. Sob a inspiração divina, cujas determinações são até hoje a edificação basilar da religião, da justiça e do direito. Se bem que as doutrinas antigas já tivessem arraigado a crença de Deus único, sendo o politeísmo apenas uma questão simbológica, apta a satisfazer a mentalidade geral. A legislação de Moisés está cheia de lendas e de crueldades compatíveis com a época, mas escoimada de todos os comentários fabulosos a seu respeito. A sua figura é de fato a de um homem extraordinário, revestido dos mais elevados poderes espirituais. Foi o primeiro a tornar acessíveis às massas populares os elementos somente conseguidos à custa de longa e penosa iniciação, com a síntese luminosa de grandes verdades. Outro item, Jesus. Com o nascimento de Jesus, há como que uma comunhão direta do céu com a terra. Estranhas e admiráveis revelações perfumam as almas e o enviado oferece aos seus humanos toda a grandeza do seu amor, da sua sabedoria e da sua misericórdia. Aos corações abre-se uma nova torrente de esperanças e a humanidade, na manjedoura, no Tabor e no Calvário, sente as manifestações da vida celeste, em sua sublime e gloriosa espiritualidade. Com o tesouro dos seus exemplos e das suas palavras, deixa o Mestre entre os homens a sua boa nova. O Evangelho do Cristo é o transulto de todas as filosofias que procuram aprimorar o espírito, norteando-lhes a vida e as aspirações. Jesus foi a manifestação do amor de Deus, a personificação da sua bondade infinita. Último item desta mensagem: o Evangelho e o futuro. Raças e povos existem que o desconhecem, porém não ignoram a lei de amor da sua doutrina, porque todos os homens receberam nas mais remotas plagas do orbe as irradiações do seu espírito misericordioso, através das palavras inspiradas dos seus mensageiros. O Evangelho do Divino Mestre ainda encontrará
por algum tempo a resistência das trevas, a má-fé, a ignorância, a simonia, o império da força, conspiração contra ele, mas tempo virá em que a sua ascendência será reconhecida. Nos dias de flagelo e de provações coletivas, é para a sua luz eterna que a humanidade se voltará, tomada de esperança. Então, novamente, se ouvirão as palavras benditas do Sermão da Montanha e através das planícies, dos montes e dos vales. O homem conhecerá o caminho, a verdade e a vida. Então, a lei mosaica, ela era considerada por muitos e ainda é vista como uma crueldade. Mas, porém, a racionalidade que o povo tinha naquela época era extremamente limitada e ainda uma rebeldia muito grande. Era necessária uma lei extremamente rígida, que os chamasse à razão e os chamasse de volta a andarem em disciplina. Jesus vem, depois de toda esta preparação das leis mosaicas, para então mostrar que é possível, através do amor, do perdão e da solidariedade, vivermos a igualdade, respeitarmos e amarmos uns aos outros. É possível trabalharmos o perdão, a reconciliação, e todas estas leis podem ser vividas de uma forma que não venha a ser uma afronta e que não venha ridicularizar o que já estava colocado antes. Pelo contrário, de que é possível, através do amor, o respeito e a vivência daquilo que Deus deseja a cada um de nós, certo? Então, esta foi a parte número 2 deste livro Emmanuel, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Eu sou Débora Rabelo, um forte abraço para você. No próximo vídeo estaremos estudando o item 3, Roma e a Humanidade. Um forte abraço, Deus abençoe.